Querido, abre a sua Bíblia no Evangelho escreveu segundo Mateus, capítulo 9, e 3 versículos para a nossa meditação nesta tarde. O Senhor me deu esta palavra e eu quero compartilhar com você que está na tua casa. Quero mandar um forte abraço para o meu amigo Juvenal, para a irmã Eliane Fernandes, minha vizinha, a minha esposa irmã Roberta, a minha prima Verônica, meu tio Nonato, que está na cidade de Fortaleza. Quero mandar um forte abraço para a nossa irmã Jaqueline, lá de São Paulo, que está ligadinho conosco, povo de São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? Deus abençoe os irmãos que estão sintonizados conosco, ouvindo esta programação. Um forte abraço para você que não é evangélico, que está afastado. O Senhor tem algo para você. Mateus capítulo 9, e versículo 24 por diante. Versículo 23 por diante. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, e disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Conhecemos esta mensagem acerca de 2 personagens bíblicos que fala de Jairo, o chefe da príncipe da sinagoga, um homem que conhecia, mas não conhecia a Deus verdadeiramente. E a Bíblia vai nos revelar que a sua filha chega a falecer. Primeiro ela adoece, está em casa enferma. Jesus vai até Jesus e pede para Jesus ir na sua casa. Jesus não mede distância, porque Jesus nunca negou uma visita. Eu posso negar como homem ser falho. Eu posso falhar em visitar a tua casa, mas Jesus nunca negou. Jesus disse: vamos. Só que o texto diz que Jairo era conhecido, ele tinha nome. Mas tinha uma pessoa que não tinha nome. Por ser um homem que era ser príncipe, tinha nome, na cabeça dele ele tinha que ser o primeiro. Deus, quando quer operar milagre, ele não escolhe o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Ele faz e pronto, acabou. Jesus vai até a sua casa. Ele se achou-se um homem importante, porque o texto relata que ele era príncipe, que ele era um chefe, que ele tinha autoridade de alguns homens. Mas Deus não vai pela hierarquia de tamanho, de autoridade, de poder. Se fosse assim, o Brasil estava perdido. Deus, ele vai na fé e na sua confiança. Jesus vai para a casa daquele homem, e no meio do caminho, Josué, a Bíblia diz que o nome de Jesus soou dentro de uma casa por uma mulher anonimada, sem nome, esquecida, abandonada, escanteada, defamada, perdedora, fracassada. Mas uma coisa é certa, ela não desistiu. Você vai desistir ou você vai continuar? Você vai parar ou você vai prosseguir?
Esta mulher nos dá uma lição de fé para a minha vida e a tua vida. Primeiro, ela não deu ouvido às vozes negativas, porque o texto diz que ela gastou tudo que tinha. Mas a Bíblia diz que ainda assim ela foi enganada pelos homens na terra. A Bíblia diz que ela foi enganada. A Bíblia diz que ela não tinha mais recurso. A Bíblia diz que ela preferiu dar último voto de confiança ao Senhor. Chega algumas mulheres e diz para ela: olha, Jesus vai passando por aí. A oportunidade é única, não perca essa oportunidade. Às vezes nós perdemos a oportunidade com medo, achando que não vai prosseguir. Vai sim. Já deu certo este negócio. Deus quer que você se disponibilize, se levante. Deus tem algo para colocar na tua mão, mas Deus quer que você levante a sua cabeça. É verdade. Se levante dessa situação que você está enfrentando hoje, agora. O inimigo, ele atua em duas coisas, na nossa mente e no nosso coração. Quando esta mulher estava no arraial das impuras, a Bíblia diz que o diabo atacou sua mente de uma forma terrível. Ela estava fraca e debilitada, e a Bíblia diz que ela ouviu o nome de Jesus, entrou uma substância, uma força dentro dela, um renovo da graça de Jesus sobre a sua vida. Ela disse: eu preciso pelo menos tocar. A força veio tão grande que ela foi, mas quando ela se levanta para ir, a Bíblia diz que o diabo colocou uma seta na sua mente. Qual foi a seta? Tu não pode porque tu és impura. Se alguém te ver, vai apredejar. A primeira coisa que o inimigo trabalhou foi na sua mente para desistir. Quantas vezes você pensou em tirar a tua própria vida com medo? Porque a tua vida não tem mais jeito, não tem mais solução. Querido, tem jeito, porque Jesus chegou hoje e me trouxe este programa para dizer para você que vai entrar nessa situação hoje por você. Deus pegará na tua mão como forte, como grande, como guerreiro. Para esta mulher, irmão Josué, não tinha solução, não tinha saída, mas o nome de Jesus foi a substância, a vitaminas, proteínas para a sua vida. Ela se levanta, vai no meio do caminho. Jesus, ele opera um grande milagre. Primeiro o diabo trabalha na sua mente, colocando as dificuldades, mostrando para ela. Quando ela vai ao encontro de Jesus, um laço foi quebrado. Mas no meio do caminho, houve o segundo empecilho. Qual foi? A multidão. Você sabe que para enfrentar uma multidão, nós precisamos de ter força. Quem está fraco, qualquer empurrão cai. Qualquer balanço a gente cai. Ela não caiu. Estava firme. Eu sei que você está com a mente muito preocupada com muita coisa, não está conseguindo dormir, você está com a mente tão... Mas o céu está dizendo para você nessa tarde hoje: descansa teu coração, confia, coloca na minha mão, deixa que eu vou fazer, eu vou trabalhar. Foi o que ela fez, confiou no Senhor. Olha que ela não conhecia a palavra, não conhecia Jesus, só ouviu falar de nome. Mas a Bíblia diz que o nome de Jesus entrou dentro dela. Ela não acreditava mais em ninguém, porque decepcionou-se com os médicos, com pessoas, com amigos que se diziam seus amigos, vizinhos que diziam seus vizinhos. É muita decepção e você diz assim: eu não aguento mais, eu preciso morrer, eu preciso sair dessa terra com muita urgência. E o céu está dizendo para alguém nesta tarde: não é tempo de você sair, porque a minha promessa precisa ser cumprida na sua vida nesta tarde. Oh, glória! Não é tempo
É tempo de você se firmar. É tempo de você erguer a cabeça e saber que existe um Deus que cuida de você nesse mínimo detalhe. A Bíblia diz que ela rompe a multidão, rompe os obstáculos, rompe os empecilhos, rompe as muralhas, rompe aquilo que estava impedindo do seu milagre. E quando Jesus passa, a Bíblia diz que ela toca na orla. Não tocou em cima, ela tocou embaixo. Tem milagre que vem por cima, mas tem milagre que vai vir por baixo. Tem milagre que vem pelo meio, mas tem milagre que vem por baixo. Recebeu o milagre, Jesus parou na hora. Fez uma pergunta: quem me tocou? E alguém disse assim: Senhor, uma multidão te aperta. Pedro disse: Senhor, uma multidão te aperta. E tu pergunta: quem me tocou? Jesus disse: porque de mim saiu virtude, saiu poder, saiu graça, saiu alegria, saiu renovo. A esperança que não existia chegou, oh glória. A morte que tanto cercava esta mulher foi embora, oh glória. A Bíblia diz que ela vivia em tormentos e mais tormentos. Querido, eu vejo a morte cercando a casa de alguém nesse exato momento. Ainda não entrou porque Deus não permitiu. Cerca a tua casa 24 horas, mas Deus me trouxe a este programa para dizer para você que não vai haver morte na tua casa. Haverá duas restituições, a espiritual e a material. O primeiro, Deus vai restituir tuas forças, tuas energias. Deus vai restituir algo espiritual na tua vida. Segundo, aquilo que foi perdido. Deus achou e vai colocar de volta em tuas mãos. E o mal não entrará mais na tua vida, diz o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que ela recebe o milagre de ver e voltar para casa. Ela foi acompanhando Jesus, aonde Jesus estava indo, para casa do príncipe, para casa do chefe. E a Bíblia diz, irmão Josué, igreja do Senhor, enquanto esta mulher recebeu o milagre, foi com Jesus. E Jesus ainda disse assim para ela, quando ela fala, quando Jesus se pronuncia e ela se apresenta para Jesus, se fui eu que te toquei, Senhor. Aí Jesus libera para ela, Josué, uma palavra, porque ainda não estava completa, estava incompleta. Ela recebeu o milagre, mas o milagre não estava incompleto, estava incompleto, não estava completo ainda. Como assim? Eu vou te provar na Bíblia, porque Jesus, quando disse para ela, na Bíblia, tenha de bom ânimo, meu filho, a tua fé te salvou, e seja livre deste. Então, o mal ainda estava nela. Eu profetizo agora, esse mal que tanto cerca a tua mente, cerca a tua casa, seja liberto agora no nome de Jesus. A obra não pode ser pela metade, a obra tem que ser completa. E eu digo para alguém que está ouvindo esta programação, o céu está está entrando na mente de alguém, está te livrando desta opressão ao ponto que tua cabeça é feita uma panela de pressão, vai explodir, mas não vai explodir porque Deus está injetando nas tuas veias uma vitamina e está repreendendo o mal desta tarde. Deve dobre cama sombrear. Eu profetizo, fique livre agora deste mal, desta dor de cabeça, dessa depressão, dessa ansiedade, dessa vontade de se matar. Eu profetizo, sai desta mulher, dessa casa, dessa criança, deste varão agora, no nome de Jesus. Não há lugar, espaço para você. O milagre estava incompleto, mas depois que Jesus liberou esta palavra, o negócio completou. Oh glória, tem milagre chegando para você hoje. 2026 será o ano de uma restituição de um milagre que você precisa por completo. E a Bíblia diz que no meio do caminho, Jesus foi parado pelo servo do chefe, disse, não incomode mais Jesus.
porque a tua filha, ela acabou de falecer. Ela está morta e a Bíblia diz que a casa estava entupida de gente, vários instrumentistas, pessoas tocando, pessoas adorando, um alvoroço, há um alvoroço, reminácia. E Jesus chegou na casa e parou e observou. Tem coisa que Jesus vai agir no toque, tem coisa que Jesus vai mandar alguém sair. Oh glória! Jesus está dizendo para alguém desta tarde: te alegra, te anima, porque eu estou assoprando o vento que estava atrapalhando a mudança acontecer na tua vida. Estou tirando, estou assoprando. Oh glória, oh glória. Quando você começa a varrer a casa e vê aquele vento, o que é que acontece? Ela começa a espalhar. E o vento vai soprar. Jesus parou. A Bíblia diz no capítulo 9 e o versículo 23: e logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou e disse: tire o povo, enquanto o povo estiver dentro, eu não entro. Entende esse cama, súria? Enquanto alguém estiver colocando a mão, Jesus não vai fazer nada, glória. Enquanto você não orar, não jejuar, não descer, Jesus não vai fazer nada, glória. Enquanto você estiver dando voz, ouvidos, tem palavras de alguém, Jesus não vai agir. Agora, quando você tirar as vozes negativas e disser: entra Jesus. A Bíblia diz que Jairo convidou Jesus para Jesus visitar a sua casa, porque a sua filha estava doente. Ele só convidou Jesus. Jesus entra na minha casa. Quando você vai receber uma visita, o que é que você faz? Você organiza a casa, prepara um jantar, porque está chegando uma visita. A visita tem que ser bem recebida, bem recepcionada. Mas na casa de Jairo não tinha comida, na casa de Jairo não tinha jantar, na casa de Jairo só pessoas atrapalhando o milagre. Oh, glória! O Senhor está dizendo para alguém nessa tarde: eu vou assoprar o vento e tirar os entulhos, mas é necessário você fazer primeiro a sua parte. Jesus parou, Josué, na entrada da porta, e disse assim: enquanto o povo estiver dentro, eu não vou fazer nada. Sai todo mundo. O que quer dizer esta palavra? Enquanto alguém estiver atrapalhando, entrando na tua vida, botando pitaco na tua vida, Jesus não vai fazer nada. Cuidado pelos conselhos negativos do diabo, porque Deus não se agrada de terceiros entrar em tua vida e atrapalhar. Mas quando você convida Jesus para entrar, as coisas mudam. É A, é B. Jesus não precisa nem de A, nem de B, nem de C. Ele é de A a Z, é Ele. Jesus não quer contar com terceiro, Jesus conta com Ele. Você não convidou Jesus, por que você está colocando B e C no meio? Como é que Jesus vai agir se você está colocando outras pessoas no meio dessa situação? E a Bíblia diz que havia vários instrumentistas tocando choro, aquele abuso, aquela agonia, aquela falsidade, né? Estamos juntos, mas ninguém está junto. Quanto mais precisou, der as costas para você. A minha pergunta é: qual foi o dia que Jesus deu as costas para você? Jesus não mediu distância para ir para a casa de Jairo. Jesus foi. Ainda de ir para a casa de Jairo, no meio do caminho, a Bíblia diz que Jesus operou um grande milagre. No meio do caminho. Deus não vai agir nem na entrada, nem na ponta, porque não é chifre, nem é boi. Jesus vai agir no meio. Todos os milagres de Jesus aconteceram onde? No meio. Salmo 46 está escrito que Deus está no meio, não será abalado. Deus ajudará ao romper. Jesus foi, disse assim: sai todo mundo.
Eu preciso que saia. Mas se eu quero participar, nem todos vão participar do teu milagre. Vão participar de longe e outros vão participar de perto. Porque nem todo mundo pode participar. É mesmo assim. Sai. Capítulo 9, versículo 24 diz assim: E disse-lhe Jesus: Retirai-vos, que a menina não está morta, ela dorme. Porque servo do Senhor não morre, ele dorme. Começaram a rir. Você contou algo para alguém, alguém até hoje está mandando de você. Você compartilhou algo com alguém e alguém debochou de você e disse assim: é impossível isso acontecer. Só Deus descer e fazer o milagre. Ah, pois Jesus vai fazer por causa da palavra de alguém. Deus viu e não gostou. E vai fazer. Agora a minha pergunta para você, para a gente encerrar. Será que você está pronto para a surpresa de Deus? Será que você está pronto, Josué, para a surpresa de Deus que está vindo aí? Tem uma surpresa chegando para você. E eu creio. Mas é necessário Deus mostrar que Ele é. Porque alguém citou palavras e falou coisas que o céu não gostou. Porque alguém duvida. Mas Deus é Deus de surpresa. Nós somos falhos. Nós dizemos, eu confio, mas ao mesmo tempo ficamos ansiosos, com medo, tenebroso. O céu está dizendo, por causa da tua persistência, eu vou lhe surpreender na terra. Tem surpresa chegando, tem coisas boas. Jesus disse, sai. E logo que foi posto o povo para fora, o povo mandar rir, debochar, Jesus entrou. Engraçado que Jesus não estava na casa, só que Jesus entrou para o meio. Tem coisas que Jesus não vai entrar no quarto sem eu não ser convidado. Visita só pode chegar até a sala. Da sala à cozinha, cozinha e embora. Segura esse negócio que é forte. Ei, Jesus entrou. Nessa tarde, Jesus está entrando naquela situação que você pediu a Deus. Você disse que não tem condição, está sem força, não pode resolver. Deus está dizendo para você, eu vou te dar força, vou te dar graça, vou te dar autoridade, vou te dar ousadia. Primeiro, confia em mim. Você não me pediu, eu vou fazer. Deixa comigo, eu vou fazer. Jesus entrou. Olha o texto diz, irmão, é claro. Palavra profética e revelada. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus. Entrou Jesus. O que foi que Jesus fez? Entrou. Depois que Jesus entrou, fez o quê? Pegou na mão. Jesus está pegando na mão dessa situação. Terra mútria. Tu crê nisso? Jesus está entrando. Jesus está pegando a mão assim, está entrando nessa situação. Para você é impossível, mas para Deus, coisa fácil. É café pequeno. É café pequeno. Jesus está pegando na mão. Porque se eu for pegar na mão, a gente pode soltar. Mas quando Jesus pega, ele não solta. Porque está escrito em Isaías 41 e 10. O que é que diz? Veja, meu filho, Isaías 41, 10 e 13. Veja o que diz a palavra, irmão. Quando Jesus, engraçado, Jesus podia pegar em qualquer mão, irmão, mas Jesus gosta de pegar na mão direita. É a mão de firmeza, é a mão da vitória, é a mão do milagre, oh glória. Ei! O Senhor entrou e pegou na mão da menina. O texto diz que a mulher tocou na orla e recebeu o milagre. Tem milagre que alguém recebe pelo toque. Tem milagre que é Jesus que vai pôr as mãos. Oh glória! É Jesus que vai estar nessa situação. O que é que diz, meu filho? Isaías 41, 10, né? 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres,
porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O 13, o que é que diz o 13? O 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Pela onde? Pela tua mão direita. É a mão direita, não é a esquerda. Jeová vai pegar pela tua mão direita e vai dizer para você: não temas, porque eu estou contigo, não te assombre. Eu vou te ajudar nessa situação. Não será um ano de tristeza, decepção, como você disse, mas eu vou pegar na tua mão direita e vou lhe surpreender neste negócio. Continue, o que é que diz? Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Ei, tá vindo reforço para te ajudar neste negócio. Vai vir reforço da direita, da esquerda. Ô glória, você não está só. A notícia se espalhou que a menina morreu. Foi um alvoroço, mas quando Jesus chegou, que pegou na mão, o milagre ultrapassou. E a moça se levantou, e Marco disse que Jesus pega na mão e chama pelo nome. Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Né? Chamou, clamou. Mateus 9, versículo 25 diz que Jesus pegou na mão. Quando pegou na mão, a menina se levantou. Ei, Jesus está pegando na mão de alguém nessa tarde. E você vai se levantar no meio dessa situação. Ô glória! Ô glória! Já ouviu uma tempestade, irmão? Não tem como você escapar. Mas quando o Senhor pega pela mão, não tem como ninguém escapar. Porque ele disse, Isaías 43 e 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. É para ele. Agindo eu. Quem impedirá? Quem impedirá? Operando eu. Quem impedirá? Quando Deus pega pela mão, não tem ninguém que possa escapar. Quero ler um texto com você da Sagrada Escritura, no livro do profeta Samuel. Um capítulo é o capítulo 1, que fala a expressão sobre uma mulher e uma promessa. Uma mulher e o seu desejo, e uma mulher e o cumprimento de uma promessa. Versículo 1 traz a expressão: houve um homem de Ramar, Taim, Zofim, da montanha de Efraim, o nome era Eucana. Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subiu, pois, este homem para a sua cidade, da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E ali também estavam os dois filhos de Eli, Hofni e Finéas, sacerdotes do Senhor. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém, o Senhor tinha encerrado a madre. Se eu estivesse com vocês, eu faria aquele movimento do pentecostal. Repita comigo. Porém, a Ana, ele dava uma parte
excelente. Segura esta palavra nessa tarde. Segura esta palavra fielmente e firmemente, crendo que Deus, Ele tem para mim e você uma porção diferenciada que vai mudar o contexto de toda a história. Toda a história, porque o Senhor, Ele tem o melhor para mim, para a tua vida. E sem mudar a ordem dos fatores, foi falada uma história de uma mulher que em seu coração almejava, desejava demasiadamente um filho homem. E a Bíblia nos traz a conotação que essa mulher, ela sofreu durante anos. Mas chegou um tempo onde o sofrimento chegou no ápice. A Bíblia diz no contexto e no findar da história que essa mulher se angustiou de uma forma sobremaneira e empenhou-se em orar. Cabia o irmão Josué aqui para estar comigo nesta palavra. Mas deixa eu lhe dizer algo. A mulher, ela escolheu orar em vez de murmurar. Muitas vezes, no contexto de nossa vida, as circunstâncias nos obrigam a tomarmos uma decisão. Ou oramos, ou murmuramos. E tudo aponta para reclamarmos. Aquela mulher sentia angústia em seu coração. Aquela mulher sentia o desejo, mas não podia obter. E para potencializar o sofrimento daquela mulher, Deus permitiu uma adversária. Meus irmãos, em nossa vida, por muitas vezes, Deus permite que as pessoas mais próximas de nós venham não entender o processo que estamos a passar. Marcado nossa vida por processo, às vezes pessoas não podem estar. Deserto é lugar de provar crente. Deserto é lugar de preparação de crente. Deserto é lugar de tratamento. Deserto é lugar de teste. Mas tem uma coisa. Deserto é lugar de encontro. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Então, como diz um evangelista de nossa igreja, segura essa chave aí. Quando a noite fica mais escura e o ambiente mais árido e seco, Deus confunde o natural humano e faz as coisas acontecerem. Porque é na escuridão da noite que Deus faz brotar uma luz. Como fez com Moisés, querendo, Deus teve um encontro com Moisés. E o contexto fala que ele estava apacentado no deserto. E no deserto existia uma sarça. E na sarça, Deus se revelou. Chamou a atenção de um homem, trazendo algo sobrenatural. Deserto é lugar de sobrenatural. Porque aquela planta queimava. Aleluia. Mas ela não se consumia. Escuta, crente. Tem coisas na tua vida que vai queimar. E vai aparentar que vai destruir. Mas Deus vai preservar. Porque o fogo de Deus é diferente do homem. O do homem queima e destrói. O de Deus conserva e purifica. Glória a Deus. O de Deus conserva e purifica.
Outro lugar que foi marcado o encontro em meio ao deserto foi com Agar, desesperada por não mais ser entendida, desesperada por mais não haver para ela solução. A Bíblia diz que ela agarra um menino, corre e parte para o deserto. Pasmem, ninguém percebeu a ausência de Agar. E quantas vezes estamos assim em nossa vida? Amém, Mateus? É verdade. Quantas e quantas vezes estamos em um lugar, padecendo algo e esperamos ao menos que alguém nos veja. Aleluia. Mas deixa eu te dizer algo. Tem coisa que só você e Deus vai passar. Glória a Deus. Não adianta, como diz a canção, espernear. Não adianta bater os braços, levantar e acenar, porque só Deus pode ver o teu sofrimento e te enxergar com os olhos diferentes. Às vezes até visto você acenando. O aceno, Josué, é de socorro. Mas quem olha sem os olhos espiritual, vê tu dando chão. Glória. E ele não entende, você está acenando assim, ó. É socorro que você está pedindo. Irmão, entenda isso. É espiritual. É socorro. Mas aqueles que estão ao redor dizem que está feliz acenando. Aí faz assim também, ó. Olha, para tu. Porque só quem te entende, só quem te contempla e vê o escuro do deserto, a aridez, a sequidão, é Deus. Não se chateie quando aquele que está ao teu lado não entendeu o processo, porque só quem contempla as questões de uma prova é quem está com ela à vista. Aleluia. Mas a Bíblia diz que em meio à angústia daquela mulher, em um sofrimento, aquela mulher partiu sem rumo e destino. Mas o Senhor a viu. E quando a viu, questionou e disse: ei, Agar. Olha só, chamou pelo nome. Chamou pelo nome. Não era uma mulher qualquer passando na frente de um Deus que estava estático, mas era um Deus poderoso, chamando uma mulher que não tinha uma história. Era um Deus que lhe viu. E aquela mulher observou o contexto da situação, ouviu as recomendações do Altíssimo e deu um nome àquela história que perdura por toda a eternidade: ao Deus que me vê. Aquele lugar ficou marcado. Um Deus viu uma mulher, e como eu disse no início da história, ele não faz acepção de pessoa. Aquela mulher tinha a naturalidade dela como egípcia. Aquela mulher tinha a nacionalidade dela diferente do povo escolhido. A história não cabia e não contia, melhor dizendo, não contia aquela mulher. Mas Deus abriu uma lacuna e colocou aquela mulher, porque dentro dela, ou melhor, ela tinha um filho guardada, e Deus a viu. Outra mulher ou outra pessoa, para adiantar, o Josué está vindo para cá, outra pessoa que passou pelo deserto foi exatamente esta mulher que você aqui conhece, que a gente leu a história, Ana. Entre muitos outros. Outra mulher que não foi compreendida,
não foi entendida foi Ana. Agar, ninguém ouvia sua voz. Ana, quando ouviram o barbudear dos seus lábios, a Bíblia diz que o homem de Deus a tomou como embriagada. E compreendida ela não foi, Josué. Josué, quantas vezes, meu irmão, o crente passa por dificuldade, expressa as necessidades, e parece que Deus, ele faz assim na visão dos amigos, ó, e ninguém consegue compreender o que você e eu quer dizer em dificuldade. Quantas vezes, sem compreensão humana, nos deparamos com um problema que às vezes poderia ser resolvido, olha aí, às vezes por um amigo, não resolvido da parte que Deus quer, mas para nos trazer conforto. Jó foi arrodeado de amigos assim, não é verdade? Mas aquela mulher decidiu não murmurar. A Bíblia diz que ela orava. Irmão Juvenal, como ela ia murmurar? Se ela sabia que desde a sua mocidade, ou melhor, desde que ela casou, ela tinha o ventre fechado. Josué, amigos e irmãos ouvintes, há muitas coisas que nos traz a conotação para a murmuração. Aquela mulher, ela podia murmurar por não ter filho, aquela mulher podia murmurar por ser afrontada e aparentar que Deus não estava vendo. Entre muitas coisas, tem um algo, Josué, que me chama a atenção. No versículo 12, quando diz: e sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. E a Bíblia diz que Ana, ela não emitia som, Josué. Ela só mexia o lábio. Aleluia. Só sabe isso quem que derramou lágrima misturado com suor. Às vezes com o rosto em terra. Irmãos, a lágrima, de vez de descer assim, ela sobe, vai bater lá na testa, né, José? E misturado com suor. Às vezes a gente sussurra algo que nem a gente entende, vem misturado com lágrimas e choro. Mas Deus, aleluia, nesta tarde nos quer fazer lembrar que quando a lágrima ela vem do íntimo do coração, há um anjo que passa recolhendo a lágrima em uma taça e leva diante do Deus Todo-Poderoso. Há um hino que diz: com gemidos e palavras que não sabe se explicar, Ele leva ao Pai as minhas orações. Meus irmãos, aquela mulher tinha um motivo para murmurar, quando diante da sua simplicidade, o seu derramar, o homem de Deus não compreendeu. E ainda lhe disse uma frase: ei, mulher, até quando não apartarás de ti este vinho? Meus irmãos, isso é para você, quando às vezes está de joelho dobrado, clamando ao Senhor, e para mim também, Josué. E quando a gente se levanta, orou o culto todinho, o primeiro período da oração, do ciclo da oração, e quando a gente se levanta, vem um enviado para tirar a paz, e faz uma pergunta boba ou besta: onde você está tão maguinho, meu filho? Está sem comer, é? O irmão está numa prova terrível, às vezes num jejum, o irmão está sem comer, é? Eita, menino, olha, não te vi aqui não, no ciclo de oração passado, não sabe da tua história, mas fala aquilo que não sabe a ti.
Naquele momento o profeta era profeta, sim ou não, Josué? Ele era homem de Deus, sim ou não, Josué? Era. Mas ele estava naquele momento, Josué, sem a visão. Exatamente. Mas deixa eu te dizer algo. Mais uma vez Ana decidiu não murmurar. E disse Ana: não, Senhor meu, no versículo 15, sou eu uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Completa no 16 dizendo: não tenha a sua serva como filha de Belial, porque na multidão das meus cuidados e angústia tenho falado até agora. Mas a Bíblia diz que pela boa palavra de Ana, como diz em Provérbios, no capítulo 19, o versículo 25, se enganado não estou, como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra boa dita ao seu tempo. Em meio à afronta involuntária de Eli, a mulher angustiada, ela respondeu com doçura. E a Bíblia diz que o contexto mudou quando o homem que não estava percebido ligou-se com o céu e declarou no versículo 17: então respondeu Eli e disse: vai em paz. Josué, aquele que não entendia o mistério, declarou uma bênção. E a Bíblia diz que na mão do profeta estava, na boca do profeta, estava o poder de abençoar e de amaldiçoar. Porque se não fosse assim, quando o profeta bradou, quando ele ouviu ser chamado de calvo, que bradou naquela mata, a ursa não obedecia à voz do profeta. Mas ele mudou o contexto e entendeu que havia uma ligação entre Ana e Deus. Ele diz: filha, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Meus irmãos, bastou uma noite para Ana comer e o mistério ser mudado. Tudo bem, Josué, que o voto foi votado. Ana votou um voto. Mas a Bíblia diz que pela boca do profeta ali, a bênção saiu. Porque Deus controla o que quer e como quer. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Josué, aleluia, não foi um mês depois, uma semana depois, foi naquela mesma noite, e conheceu Elcana a Ana, e Ana concebeu um varão, como assim queria. Crente, nesta tarde, eu quero dizer algo a você: use sua boca para abençoar, e tenha ela como ferramenta, porque aquele que abençoa também é abençoado. Nesta oração, Eli abençoou e Ana recebeu a bênção conforme a vontade de Deus. Em Jó, a Bíblia diz que Deus chamou os amigos de Jó e disse: vá até lá e peça a Jó para sacrificar e orar por vocês. E o contexto da história diz que Jó orou pelos seus amigos. E enquanto ele orava, Deus fazia o que na vida dele? Mudava o cativeiro. Deus está aí entrando no teu lar. Deus está aí a falar contigo nesta tarde e te dizer: eu hei de mudar a história, assim como eu mudei a de Agar. Assim como eu mudei a de Ana, eu vou mudar a tua história no meu tempo. No meu tempo, eu vou mudar a tua história. Continua perseverando, porque para Ana muitos anos passaram, mas para a bênção chegar, bastou uma bênção ser declarada. O tempo chegou. O tempo chegou. E a bênção de Deus vai descer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém, irmãos? E me lembrando da passagem ali de Davi,
Quando Davi é escolhido por Deus para assumir o trono, e que depois vem à tona até a sua própria família ficar sabendo que ele é escolhido para ser o novo rei de Israel, prestem bem atenção. Próprios irmãos não gostaram da escolha. Os próprios irmãos de Davi, pai, os irmãos, não gostaram da escolha que Deus fez. Começaram agora a murmurar, a falar, a se queixar. Quem sabe dizendo: sou melhor do que Davi para ser rei. Eu falo melhor. Quem sabe que outro diz: a minha postura é de rei. Quem sabe? Mas eu quero dizer a você que lá em Salmo 64, versos 6 e 7, ele diz: fazem indignações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Fazem indignações maliciosas. Ei! Muitas das vezes, você que está aí conversando com Deus, que está dizendo assim: Deus, fala comigo, que está aí dizendo: Senhor, como tu és lindo, como tu és maravilhoso. Ei, crente, muitas vezes você entra na igreja, você vai na casa de parente, de familiares, e é recebido de braços abertos. Você está no seu lugar na igreja e tem pessoa olhando para você e rindo. Vou ler a irmã Veridiana de Paula. Olhando para você e rindo, e você achando que está tudo bem. Mas aqui diz: fazem indignações maliciosas. Muitas vezes está te vendendo. Muitas vezes está pretendendo ver o teu mal. Muitas vezes quer ver a tua queda. Muitas vezes quer ver você chorando, quer ver você por baixo. E querem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração, ou do coração. Tem pessoas que almejam, que desejam ver a queda do irmão, do próximo. Não suporta ver o crescimento, não suporta ver a alegria no rosto. Está olhando para você, está rindo e está perguntando a si mesmo: como foi que chegou aí? Como foi que conseguiu? Como é que está nessa posição? O coração está impregnado de maldade. O coração está cheio de rancor. A mente está completa de ódio, e o sorriso está vindo na orelha para me enganar e te enganar. Mas o dia desse tipo de pessoa chega, cedo ou tarde, mas chega, porque Deus, Ele não deixa nada passar. Ele está atento a tudo. E o versículo 7 diz: mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Muitas vezes a pessoa está tão bem, está vendendo saúde. Aí você diz: mas fulano, menino, está tão bem. Com pouco tempo você vê uma pessoa, está enferma, está em cima de uma cama, está doente. Mas rapaz, falei com fulano ontem.
E eu fiquei sabendo que está em cima de uma cama. Eu fiquei sabendo que está doente. Ei, crente, nada escapa dos olhos do Senhor. Nada escapa dos olhos do Senhor. Lá o Salmo 140, verso 3 diz: aguçaram a língua como a serpente. Tem gente que trabalha com uma perfeição com a língua para defamar, para menosprezar, para vender. Gente que tem uma facilidade de conseguir comprar a atenção ou chamar a atenção de A, de B, de C, para fazer a tua caveira, para te defamar. Muitas vezes você está entrando no lugar achando que todo mundo está olhando para você com bons olhos, mas alguém com uma língua como a serpente já te defamou e você não está sabendo de nada. Quando você vem saber, você olha para o céu e diz: mas Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu, inocente, e o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas eu quero dizer a você, Deus, Ele é Deus que confunde o tempo e as estações. Mas tem um momento na vida do crente. E que momento é esse? É o momento que chamamos de reflexão. É o momento que nós temos que nos afastar. É o momento que nós temos que nos separar. É o momento que nós temos que buscar a face do Senhor. É o momento que nós temos que contar nossa história para Deus. Lá em Salmos 142, verso 3 e o 4. O 3 diz: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Tem gente que olha para você. Tem gente que começa agora a analisar o teu perfil. Tem pessoas que começam agora a procurar saber da tua vida. E agora começa a traçar planos e projetos contra a minha vida e contra a tua vida. Na minha frente, na tua frente. Se passa de bom moço, de boa moça, mas na nossa retaguarda começa agora a destilar veneno. Começa agora a querer destruir tudo aquilo que você levou tanto tempo para construir, a tua imagem, o teu nome, e começa a destilar veneno. Começa agora a colocar no teu caminho laços, e muitas vezes laço de morte. O versículo 4 diz: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você procura uma pessoa para pedir ajuda, você procura uma pessoa para pedir para orar por você, e agora você não encontra ninguém. Parece que todo mundo se afastou de você e você está sozinha no palco da imaginação. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Ninguém.
Ninguém apareceu para me dar uma palavra de conforto. Ninguém apareceu para orar por mim. Ninguém apareceu para dizer que Deus cuida de mim. Ninguém apareceu para chegar perto de mim e oferecer o ombro para que eu pudesse encostar e descansar. Ninguém. Olhei, mas não encontrei ninguém. É no momento mais difícil que Deus começa a afastar 1, 2, 3, afastar as pessoas. E nós olhamos para o céu dizendo: Senhor, não tem uma pessoa para me ajudar. Não tem uma pessoa que venha me dar uma palavra. Eu estou só. Sou eu e o Senhor. Como é que o Senhor está permitindo isso? Eu estou me sentindo fraca. Eu estou me sentindo só. Eu estou me sentindo desprezado, desprezada. Mas o trabalhar de Deus é diferente daquilo que eu penso, é diferente daquilo que você pensa. O trabalhar de Deus, quando começa a trabalhar, Ele não fala para ninguém. É no silêncio. É no silêncio. Você não escuta ninguém levando uma palavra para você. Você não escuta Deus usando ninguém para você. Você não escuta ninguém dizendo que você é de Deus. Você não escuta nada. Você só vê as pessoas se afastando. E você olha para você mesmo de frente ao espelho e diz: o que foi que eu fiz para que todos me abandonassem? Eu quero dizer a você: trema eu perante uma grande multidão, e que o desprezo da família me apavore, e que eu me cale e não saia da porta. Deus, nessa tarde, está falando contigo e está dizendo: quantas vezes você procura abrigo em alguém e não encontra? Quantas vezes você procura alguém para te dar uma palavra e você não encontra? Quantas vezes você vai para tal lugar, chega lá, você diz: mas Senhor, eu não escutei nada. Deus quer tratar diretamente contigo. Deus quer um particular contigo. Deus está te chamando para conversar. Você está procurando terceiros para ouvir a voz de Deus. Mas nessa tarde Deus está dizendo: eu estou contigo todo o tempo. Eu não te abandonei. Olha, crente. Você que está aí escutando a palavra e que está dizendo: Senhor, essa palavra é para mim, porque eu estou sentindo algo. Eu quero dizer a você: cuidado, não se afaste dos caminhos do Senhor. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Você pode até dizer: irmão, eu estou tão fraca. Eu estou me sentindo tão afastada da presença de Deus. Eu estou sentindo que Deus está tão distante de mim. Eu quero dizer a você: não dê ouvido à voz do inimigo. Não dê ouvido à voz do inimigo. Não solte o arado. Não se afaste de Deus. Não se afaste. Se você está achando que está passando por um problema difícil, se você se afastar dele, você vai chorar lágrimas de sangue. Não se afaste. Mesmo com tua pouca fé, continue. Mesmo com a tua pouca força, continue com Deus. Não largue esse Deus. Você, minha filha, você ainda está viva.
porque Deus está te sustentando. Há um tempo desse a depressão te rodeou. Um tempo desse a depressão bateu na tua porta. E você achava que você ia mergulhar numa depressão e não iria ter mais volta. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Eu quero dizer a você, Deus, Ele não te esqueceu. Deus, Ele não te deixou. Era para você ter recebido notícias ruins. E Deus não permitiu que isso acontecesse, porque Ele conhece a tua estrutura. Quantas vezes tu tem te sentado e tem baixado a tua cabeça e tem conversado com Deus? E eu quero dizer nessa tarde a você, lá em Jó capítulo 31, verso 34, que diz: trema eu perante uma grande multidão, e que o desprezo das famílias me apavore. Mas Deus está dizendo a você, cale-se, aguente de boca fechada, aguente quieta, porque eu tenho resposta para você. Não pense você que o que você passou eu não vi. Eu presenciei tudo. Aquieta o coração. Deus, Ele vai fazer algo por você. Deus, Ele vai alcançar alguém. Deus, Ele vai reverter uma situação. Você está dizendo, Senhor, às vezes eu olho para este problema e vejo que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Fecha a tua boca, coloca um freio na tua língua, deixa o medo chegar, bater na tua porta, deixa todos te desprezarem, deixa todos te desprezarem. Fica de boca fechada, mas fica na porta, fica na brecha, não sai da brecha. Deus está te pedindo para você voltar a ficar na brecha. Você saiu da brecha, você saiu da porta, mas Deus está dizendo, volte para a porta, volte para a brecha. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Eu tenho algo para fazer na vida de alguém através do teu intermédio. Se você recuar, quem vai interceder por alguém em teu lugar? Se você recuar, como é que vai ficar a situação daquela pessoa? Pare, reflita, quieta o coração. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu dos teus. Ah, irmão, mas está uma tempestade tão grande. É uma tempestade tão grande que está acontecendo. Foi de uma hora para outra. E agora aconteceu uma celeuma que só Jesus na causa. Eu quero dizer a você, Deus, Ele está no controle de tudo. Ele não deixou o controle. Ele está no controle. Porque você está tão inquieta. Tira a inquietação. Tira a preocupação. Mas eu torno a dizer a você, cuidado.
Não deixe o adversário colocar na sua mente para você deixar os caminhos do Senhor. Continue. Na forte aflição, continue servindo ao Senhor. Nos perigos, continue servindo ao Senhor. Na dor, continue servindo ao Senhor. Na traição, continue servindo ao Senhor. Durante o terror, continue servindo ao Senhor com fidelidade. Ele tem algo para fazer na tua vida, mas faz tanto tempo que Deus tem algo para fazer na minha vida, mas ainda não fez. Eu quero dizer a você, você quer ensinar Deus a trabalhar? Você está querendo ensinar Deus a trabalhar? Aquieta o coração. Esse Deus é lindo. Esse Deus, ele é tremendo. Aquieta o seu coração. Aquieta o teu coração. Deus está falando com alguém nessa tarde. Deus está falando para você, mulher, que está com as tuas forças fracas, que está se sentindo debilitada, que está dizendo, eu não tenho mais força, que está dizendo, a minha vontade é de parar. Parar? Se tu parar, tu vai para onde? Se tu parar, como é que vai ficar a tua vida e a vida dos teus? Para onde? Tu vais para onde? Se tu parar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Quando tu estás angustiado, tu clama a quem? Vai clamar o homem ou vai clamar a Deus? Tu vai clamar a quem? Vai clamar a Deus, né? Deus, nessa tarde, Ele quer mudar a tua situação. Mas Ele te faz uma pergunta. O que tu tens feito para mim? Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz
preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Perseguirem as vozes do nome, Senhor. Que a tua voz seja ouvida. Que saudade da tua voz, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra ao teu altar. Fala, Deus. Fala, Senhor. Toca-me com brasas do altar. Fala, é o Brasil que está dizendo, Senhor. Se alegra tendo o teu perdão. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. É, Senhor. Tua voz é tudo. É, Jesus.